Queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falando EBD, voltando com a nossa escola bíblica dominical. Nós estaremos fazendo uso da lição Betel Dominical, cujo livro também que acompanha um subsídio interessante, escrito pelo reverendo Abner Ferreira, a relevância da igreja, sua essência e missão. Este é o material oficial do Ministério de Madureira, da editora Betel, e é bom que os irmãos adquiram. Por quê? Porque eles trazem ferramentas um pouco mais como eu poderia dizer, de subsídio, de caldo mais grosso, vamos dizer, para nós apresentarmos para os nossos queridos alunos, nossos queridos professores, pastores, superintendentes de escola dominical. Também material oficial, né, que também está sob a nota fiscal, o pedido, né, no valor de R$ 57,76, em meu nome, Maurício Ferreira, e o pedido é o de número 655536, está aqui a nota fiscal eletrônica. Então, nós vamos começar hoje de uma maneira diferente a nossa escola. Por quê? Paulo disse para Timóteo, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no versículo de número 15, assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. E nós procuramos, obviamente, todos aqueles que têm por finalidade servir a Deus de uma maneira piedosa, como também Paulo ensina a Timóteo, procuramos nos apresentar diante de Deus aprovados, né? Não somente aprovado por homens, mas por todo tipo de aprovação, tanto de Deus quanto do ministério, da igreja, da família, dos amigos, dos vizinhos e assim sucessivamente. E é uma alegria muito grande poder ministrar este material, porque eu gostaria também de contar um pouquinho da nossa história. Estamos ligados, meu ministério e também a minha família, estamos ligados aí intimamente ao Ministério de Madureira, né? A primeira que se amembrou no Ministério de Madureira sempre se batizou nas águas no dia 1º de maio de 1989, a minha finada mãe, e está assinada a sua credencial, sua carteirinha de membro, pelo pastor Ataíde, né, que era o pastor presidente no tempo, o pastor Ataíde, lá na cidade de Mauá. A nossa sede estava ainda neste período, ali na rua Pedro da Lomba, número 12, era a sede. Também, então, a dona Conceição, eu citei esses dias, que eu acho muito, tenho guardado até hoje como documento, diz aqui, né, portai-vos de modo que não deis escândalos aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 32. Então está aqui. E nesse período eu estava na Igreja Batista renovada na cidade de Santo André, lá no bairro, na cidade de São Jorge, neste período, né? E depois voltando para a cidade de Mauá, está aqui o meu cartão de membro, né, do Jardim Itapeva, o cartão de membro, quando eu cheguei na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, ali na rua Alfredo Figlia, no Jardim Itapeva. Eu morava na rua Roque Del Dono. Neste período, o número da minha casa, ou da casa dos meus pais, era 323. E cheguei no dia 23 de março de 1993. Então está aqui a minha carteirinha de membro, assinada pelo pastor doutor José dos Santos. Logo após veio a minha carteirinha de diácono, que também foi no ano de 1995, isso aqui no mês de dezembro de 1995, eu fui abençoado com o cargo de diácono na mesma igreja, tá bem? Então, no dia 23 do 3 de 93, eu cheguei ao Ministério de Madureira. Muitos que me ouvem hoje talvez não haviam nem nascido, e alguns ainda estavam aí, vamos dizer, na infância. Então chegamos ali no dia 23 de março de 1993. No ano de 95, fui elevado ao cargo, e me lembro que até o meu pastor Geraldo Muniz, ele disse assim: para mim não me decepcione. E não temos procurado fazer até o dia de hoje, tá
tá bem? Logo depois, no ano de 1996, no mês de junho de 1996, eu fui elevado ao cargo de presbítero, também em Madureira, ali na rua Pedro da Lomba, número 12, nosso pastor era o querido pastor José dos Santos. Então, vindo para o interior, onde já estou há cerca de 26 anos, aí a minha credencial foi mudada, porque não tínhamos tão próximo, eu moro num distrito, então eu acabei me ligando ao Ministério do Belém. Assembleia de Deus, Ministério do Belém, somos irmãos da mesma, não somos co-irmãs, somos irmãs, são igrejas irmãs. Qualquer Ministério Santos, Ministério Ipiranga, tá bem? Então, onde fiquei aí até o ano de 1999, por 6 anos, eu servi ao Senhor como membro, diácono e presbítero nesta igreja no Jardim Capela. Tá bom? Então, um pouquinho da nossa história, só para vocês, só para nós, né, quase não me apresento, então meu nome é Maurício Ferreira, completo, né? Sou também desta linhagem, Tá bem? Hoje, como vamos à aula propriamente dita, somente para que não haja, né, nenhum tipo nenhum tempo de dúvida, nenhum tipo de... Então, está aqui a nossa história, e estamos aqui há 20, praticamente agora no mês de abril, se Deus quiser, lógico que está bem longe, mas aí completamos 26 anos que estamos aqui na cidade de Dracena, no distrito de Jaciporã, e estamos ligados ao Ministério do Belém, tá bom? Para que não haja dúvidas, então está todo aqui o material. Eu ia pegar algumas cartas, convites que tive, né, com timbre do nosso ministério lá, mas depois a gente chega um pouquinho mais perto para você ver, né? Não sei se vai dar para ver, mas está aqui, tá bom? Tem foto, tem tudo, não vou mostrar foto porque era bem judiadinho, né? Bem judiadinho. Mas, queridos irmãos, temos uma história, graças a Deus, uma boa história, onde tive grandes homens de Deus que me instruíram, me ensinaram e nos trouxeram até aqui, tá bom? Então, voltando, material, Betel Dominical, tá bem? Um excelente material, um excelente conteúdo, né? Muito feliz o conteúdo, também o tema da lição que nos foi passada, que foi escrita, né, para nós, para que aprendêssemos um excelente material, e também você pode adquirir. Eu sempre adquiro tanto o livro, eu sou colecionador, então eu compro capa dura, compro a capa flexível para poder riscar, anotar, e compro também o livro que acompanha a lição propriamente dita, tá bem? Sou entusiasta desse ministério, sou entusiasta foi aqui que Deus me chamou para o ministério. Aceitei a Jesus na Igreja Batista no ano de 1991, né, e aí vim para a cidade de Mauá e me liguei ao Ministério de Madureira, onde servi ao Senhor por 6 anos. Tá? Eu acredito que tenho os meus pastores, que ainda se quis, não vou citar os nomes, né, mas fui aí levado ao ministério, as duas separações que eu tive, tanto como diácono como presbítero, foi o pastor Geraldo Muniz, né? E foi um grande mentor, um grande ajudador, um mestre, um mestre também, por excelência, e tiveram muitos outros, né? E o meu pastor presidente foi o pastor José dos Santos, grande amigo, sempre me apoiou, sempre esteve nos momentos tanto difíceis, quanto ele sempre esteve do nosso lado, nos ajudando, nos indicando e nos apoiando. Só para a questão de localização, para não ficar o dito pelo não dito, Então, se você puder, meu querido irmão, compre, adquira, principalmente os professores, tá bem? E nós vemos também, eu acompanho a Escola Bíblica pelo YouTube, né, do Ministério de Madureira, e sempre os pastores que estão ali, o pastor Paulo Ricardo, e os que eu acompanho ali, eles estão sempre indicando livros, e livros muito bons. Eu estou esperando aí 2 remessas de livros, né? Comprei em 2 editoras diferentes, e estou esperando chegar mais alguns. E qualquer dia eu vou mostrar aqui a pequena coleção que nós temos, de onde nós tiramos o material para tudo isso, tá bom? Então, graças a Deus, tudo correto, tudo explicadinho, a nota está aqui, tudo bem feitinho, tudo é bom, gente, né? Andar direitinho. Como disse Paulo a Timóteo, nós temos que nos apresentar perante Deus
como obreiros do que não tem do que se envergonhar, do que se envergonhar. Isso é muito importante. E eu vou citar novamente o que o meu pastor me disse. Lógico que ele não foi o primeiro, teve o pastor José Francisco, depois nós tivemos o vice-presidente, pastor Dionísio, foi nosso vice-presidente também, e também agora a participação do meu cachorro, né, me ajudando. Então nós temos aí, e depois veio o pastor Geraldo Muniz, com quem trabalhamos todo este período. Tenho irmãos, tenho sobrinhos que fazem parte do Ministério de Madureira. A minha história é ligada, a minha família também está ligada ao Ministério de Madureira. Parabenizando sempre. Conheci o Ministério de Madureira lá no Brás. No Brás ainda era aquela igreja antiga, estilo, não entendo de arquitetura, vou chamar de estilo gótico, né? Uma construção muito bela, muito bonita. Hoje ela está muito bem, muito bonita, mas não é, né? Tipo, quem já foi também no Ministério do Ipiranga, quando vê a construção ali do lado do museu, se impressiona com a beleza arquitetônica do templo. Eu sou daquele templo, eu não me lembro do presidente, mas me parece que o vice se chamava, até tinha o nome de Jesus, o vice. E eu vi também o nosso patriarca, ouvi o nosso patriarca Manuel Ferreira, bispo, né, pastor, doutor, e ouvimos ali no Brás, ora estávamos no Brás, ora estávamos no Belenzinho, ora estávamos no Ipiranga, e assim nós fomos construindo o nosso ministério através desses grandes homens de Deus que nos instruíram. Né? Tanto, vou citar novamente, né, aqui no Belém, pastor José Wellington Bezerra da Costa, em Madureira, pastor Manuel Ferreira, doutor, pastor Manuel Ferreira, bispo, e lá no Ipiranga, o nosso saudoso pastor Alfredo Reikdown. Então, temos uma historiazinha, não é muita coisa, não é uma coisa impressionante, mas só para nós nos localizarmos, para não ficar aquele mal entendido. A lição de número 8 hoje, né, que será ministrada no dia 25 de agosto de 2024, ela traz por título a relevância e importância da doutrina pentecostal para manter a igreja viva. Veja, a igreja viva é uma igreja atuante, é uma igreja que produz, é uma igreja que cresce, é uma igreja que tem novos convertidos, é uma igreja que batiza novos membros e também, como a doutrina pentecostal, busca o batismo para os dias atuais, o batismo no Espírito Santo. Então aqui a palavra relevância nós vamos colocar aqui como o significado real. Qual o significado real e importância da doutrina pentecostal? Ora, irmãos, sermos pentecostais não é somente fazer barulho, pelo contrário, veja bem, eu estava dando uma analisada e eu esqueci o nome da revista digital e eu achei interessante, estava escrito assim: o que é a doutrina pentecostal? O que é ser um crente pentecostal? Se eu falar em mistério, me desculpe. Então vamos lá, porque somos pentecostais, somos assembleianos e pentecostais. Acredite, o que é? Primeiro, para você crer, para você se dizer um pentecostal, primeiro, você tem que acreditar na contemporaneidade dos dons espirituais, como está relatado em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12 e 14 e em Efésios capítulo 4. Acreditar na contemporaneidade, quer dizer, os dons, diferente dos cessacionistas, nós acreditamos como sendo ainda para os nossos dias uma grande realidade, uma importante realidade, os dons espirituais, tá? Sejam eles, aqui cita-se Efésios capítulo 4, nós sabemos que são ali os 5 dons específicos ministeriais, tá bom? Mas Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12 e 14 vão falar dos dons espirituais propriamente dito, tá bem? Então, primeira coisa, para você se dizer um crente pentecostal, assembleiano pentecostal, você tem que acreditar na contemporaneidade. Quer dizer que os dons são para os nossos dias. É uma realidade, é fato, e nós não podemos abrir mão disso. 2. Também precisamos acreditar em toda a literalidade de relatos milagrosos
e sobrenaturais. Veja bem, na literalidade, não é uma figura, alguns querem colocar como uma figura, uma representação, não, a Bíblia é cheia de figuras, não, literalidade, os dons são literais, tá bem? Quando nós falamos é tomado ao pé da letra. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia, você tem que ler, tem que saber quando é figura, quando é literal. E falar dos milagres sobrenaturais, dos atos milagrosos e sobrenaturais também de Deus, é também importante e importantíssimo dentro da doutrina pentecostal. Ora, não tenha vergonha. Existem pessoas que parecem que têm vergonha, receio de se declarar. Às vezes até, não porque o espírito é sujeito, às vezes fica ali com um pouquinho de medo de falar. Fale em línguas estranhas, fale com Deus, deixe Deus te usar, né, com dom de línguas, o dom de profecia, o dom de revelação, interpretação de línguas, visão, deixa Deus te usar. Então, acreditar na literalidade dos relatos milagrosos e sobrenaturais descritos na Bíblia e com a possibilidade de experiência para a atualidade. Não é uma possibilidade, é uma realidade. Todos os que buscarem os dons do Espírito Santo, todos os que buscarem o batismo no Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é real, é verdadeiro, pode buscar. Senhor professor, incentive os seus alunos a buscar o batismo, o revestimento com o Espírito Santo. Busque o dom. Busque, ensine seus alunos. Senhor superintendente, chame a atenção dos seus professores para que eles, desde a mais tenra idade, da menor faixa etária que o Senhor tem na sua igreja, na sua denominação, incentive os seus professores, cobre dos seus professores esta questão da busca do batismo, acreditar na contemporaneidade dos dons, acreditar na literalidade dos relatos bíblicos e também acreditar na experiência para os nossos dias, para a atualidade. Então, por favor, é um pedido que eu começo fazendo. Veja bem, eu vou usar aqui a palavra relevância nesta lição como sendo um real significado. Então, qual é o real significado e a importância da doutrina pentecostal para manter uma igreja viva? Ora, porque existem todos os tipos, existem igrejas mornas, existem igrejas mortas, existem igrejas inexistentes. Nós vimos quantos lugares no mundo que outrora foram pontos cruciais para a pregação do Evangelho, envio de missionários e hoje não passam de peças de museus. Tudo isso porque uma das coisas que foi deixada para trás é a atuação do Espírito Santo. As Sagradas Escrituras foram abandonadas, as sãs doutrinas foram abandonadas e a atuação miraculosa do Espírito Santo, principalmente em nosso meio, nós que somos pentecostais. Tá bom? O texto áureo, ele nos ensina em Atos capítulo 2, versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A verdade aplicada a cada membro do corpo de Cristo necessita buscar sempre ser cheio do Espírito Santo. Sabe o que é isso? Transbordando da presença da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Deus Espírito Santo, ser cheio, pleno, completo, transbordando da presença do Espírito Santo para cumprir a missão que o Senhor nos entregou e um viver que agrada a Deus. Veja bem, há uma finalidade, não é somente para nós nos apresentarmos, nos aparecermos ou queremos demonstrar que somos mais espirituais do que os outros. De maneira nenhuma. Porém, ele diz aqui que nós precisamos desse revestimento de estar cheio primeiro para cumprir a missão que o Senhor nos entregou. Então, a cada um de nós foi dado um dom, um ministério, a cada um de nós foi dado uma tarefa a cumprir. E nós cumpriremos ela de uma maneira mais
específica, profícua, crescente, a partir do momento em que nós nos enchermos cada vez mais do Espírito Santo de Deus, cada vez mais, e também um viver que agrada a Deus. Eu não posso agradar a Deus com um viver de qualquer maneira. Eu só vou agradar a Deus a partir do momento em que meu viver ele estiver completamente dominado, tomado conta pelo Espírito Santo de Deus, porque aí será um caminhar espiritual. E como pentecostais que somos, nós precisamos nos manter dentro deste propósito, dentro deste propósito. Já vou pedindo desculpa, porque esta será uma aula com um pouco mais de tenacidade, um pouco mais um pouco mais afiada, para que nós entendamos o que é ser um crente pentecostal. Ora, não é somente ter um nome ou congregar debaixo de uma placa que traz no seu escopo, no seu histórico, o nome pentecostal. Não, nós precisamos viver o Pentecostes e buscar os dons, acreditar em todos eles. Os objetivos da missão: corrigir os erros doutrinários sobre o batismo no Espírito Santo. A partir do momento em que nós precisamos também acordar para isso. Eu coloquei aqui extravagâncias, quer dizer, o excesso da falta, quer dizer, aquelas denominações que são desprovidas do bom senso, as mentiras, as heresias, quanto hoje o bom nome de Cristo é vituperado, porque alguns não têm, né, são extravagantes, apresentam uma espiritualidade que não condiz, nem tem a ver nada com o Espírito Santo, nem tem nada a ver com as Escrituras e nem com a história da igreja. Então nós precisamos estar preparados para combater os erros doutrinários. Os erros doutrinários. Esse erro eu chamei de extravagância. Existem lugares que perderam o bom senso, estão agindo de qualquer maneira, sem nenhum tipo de controle, seja, sei lá, mental, seja simplesmente perderam o bom senso. E dão o nome disso de nova revelação, de uma nova versão, um novo isso, um novo paradigma. Irmão, esquece. Vamos falar também sobre a teologia pentecostal clássica. E se tem um povo que tem autoridade, é o povo que vem lá da Rua Azusa, que vai chegando, que desembarca em Belém, que vem para cá, e assim sucessivamente. Hoje, me desculpem também, o horário também não vou respeitar, vou passar um pouquinho mais. Porque falar sobre pentecostalismo, sobre o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, é falar sobre uma vida, é falar sobre vida e com abundância, tá bom? Não tem como a pessoa dizer que é habitada pelo Espírito Santo, é morada do Espírito Santo, e não apresentar vida, não apresentar a alegria, não apresentar a felicidade, não apresentar... Não sei mais o que usar, tá bom? Vamos mais adiante. Expor sobre o Pentecostes verdadeiramente bíblico. Aqui está, lá na introdução, ele vai falar sobre os fundamentos da teologia pentecostal clássica. E aqui, no caso, o Pentecoste verdadeiramente bíblico. O que nós temos hoje são versões totalmente equivocadas, totalmente translocadas. Chama-se de dons, chama-se disso, daquilo, chama-se de proveniente de Deus, onde não existe Deus. Biblicamente, você pode até dizer, mas você não pode bater. Não, eu não posso bater o martelo. O martelo foi batido, sabe quando? Quando o canon foi fechado, quando toda a escritura revelada foi nos dada. E Paulo diz que toda escritura divinamente inspirada por Deus é apta. Então, eu não bato o martelo já foi batido ali no ano 95, entre o ano 95 e 100, o martelo foi batido. Então, o canon foi fechado, as escrituras estão reveladas, não há uma nova revelação, não há um novo paradigma, não há nada disso, nada disso. A revelação foi dada a cerca de 40 homens, eu não vou entrar em bibliologia agora, tá bem? E também, veja que maravilha de assunto nesta lição, que maravilha. Eu ficaria muito triste se eu não pudesse falar, dentro desta revista, dentro deste material. Eu ficaria muito feliz, muito triste se eu não pudesse, porque as 13 lições abordam um assunto interessante e fala da igreja viva ou da vida da igreja, porque a igreja desprovida do Espírito Santo, o crente desprovido do Espírito Santo é um crente morto.
É por isso que a Bíblia diz, você nem é crente, ou nem é quente, nem é frio. Você é morno. É um crente sem o Espírito Santo, sem atuação, sem dar a liberdade que ele precisa para trabalhar em nossa vida. E tem, por último, aqui o objetivo, assegurar a identidade pentecostal da igreja. Pentecostal. E quando falamos que somos pentecostais, temos que falar com orgulho, temos que falar com excelência e também com propriedade, porque vão nos pedir razão. Né? Nós vimos aqui e falavam em outras línguas. Alguns falaram, mas aquele dia que estavam falando em inglês, em português, eles falavam uma língua, mas para quem falava era estranho. E temos a língua dos anjos. E temos a língua dos anjos. Aquela que Paulo diz, edifica-se a si mesmo. Então vamos mais adiante, porque a lição hoje está extraordinária. Não só hoje. Mas vejam bem, na introdução o escritor nos diz assim, nessa lição alguns aspectos que compõem os fundamentos da teologia pentecostal clássica. Veja, clássica. Por que teologia pentecostal clássica? Porque alguns acréscimos, alguns exageros estão acontecendo com o intuito de chamar a atenção. Veja, e quem chama a atenção é justamente quem dá os dons, que é o Espírito Santo. Quem é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? É o Espírito Santo. E a partir do momento em que nós atribuímos a ele coisa que ele não faz, que ele não deu, que ele não otorgou, nós estamos entristecendo. A Bíblia diz que eu não posso entristecer o Espírito Santo de Deus. E quando eu falo de Pentecoste, eu sou obrigado a falar do Espírito Santo. Porque foi o derramamento, a efusão no capítulo 2, o derramamento, o cumprimento, como nós veremos aqui, das profecias do Antigo Testamento. E veremos também que ele não surge só no Novo Testamento, nós vamos ver a atuação do Espírito Santo também no Antigo Testamento, nos escritos veterotestamentários. Nós vamos ver a atuação, né? Não como vemos nos dias de hoje, principalmente agora que vivemos o tempo da graça, mas o Espírito Santo sempre, desde o Gênesis, está atuando na vida, tanto dos judeus, da igreja, e ele é parte fundamental, vital da doutrina judaico-cristã. Tá bem? Judaico-cristã. Mas, irmão Maurício, judaico, Espírito Santo, os judeus, você vai ver o Espírito Santo agindo e falando com homens e mulheres no Antigo Testamento. Tá bem? Não é porque alguns não aceitam que Jesus não é uma realidade. Jesus é real, ele veio. E outra coisa muito importante, desculpa, ele está voltando. E somente os crentes vivos subirão para o céu. Somente os crentes vivos que estarão vivendo debaixo deste poder pentecostal também subirão. Crente morto, morno, não vai ficar. Então, a crença na atualidade, nós já falamos sobre isso, do batismo com o Espírito Santo, a crença na atualidade dos dons espirituais, a atualidade na perseverança do caminho, né, fugindo daquela ideia, sem críticas, mas daquela ideia, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós precisamos ser fiéis ainda que não seja necessário morrer. O versículo diz ser fiel até a morte. E esse até a morte não fala de um período, mas fala de uma situação. Se eu tiver que morrer, se tiver que sofrer um martírio, como nós estamos falando na lição bíblica da CPT para os juvenis, falamos sobre os mártires, ainda que não seja necessário. Então vejam bem, a perseverança no caminho, precisamos nos manter fiel. Apesar de não podermos fazer nada para ser salvos ou para melhorar, mas nós precisamos preservar ou perseverar nas doutrinas, nas Sagradas Escrituras, na fidelidade a Deus, na fidelidade às Sagradas Escrituras, na fidelidade às sãs doutrinas, às sadias doutrinas, que são exaradas através das Sagradas Escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Vamos mais adiante. No caminho da santificação e fervor no serviço cristão. Então, veja bem, a santificação é o quê? Separar, consagrar e utilizar. Esta é as três partes da santificação. Então, eu tenho que ser separado do mundo, consagrado a Deus e utilizado, permitir que Ele me use como uma ferramenta, como um canal, como um farol, como diz a música, como um farol que brilha à noite, como... Eu não consigo cantar essa música. Mas vamos mais adiante. Preste bem atenção, senhor superintendente, senhor professor, chame a atenção do seu aluno para isso. O que é, né, caminho de santificação e fervor no serviço.
não é trabalhar obrigado, não é fazer um serviço de qualquer maneira, mas tem que ser um serviço fervoroso. Paulo diz, principalmente naquele que ensina, diz: esmere-se no fazer, esmere-se. Num tal ponto, nós precisamos buscar conhecimento de uma tal maneira que isto incentive, motive, instigue os nossos alunos a fazerem a mesma coisa. Numa classe aí sei lá, de uma amostragem aí de 40 alunos, pelo menos 15, 20 queiram ser professores, superintendentes, pastores. Nós precisamos motivar, tá? E não é motivar em termos de finança, em termos de credencial, de aparecer, não. É motivar porque os nossos alunos vão dizer assim: eu quero ser igual ao meu professor, eu quero ser igual ao meu pastor, eu quero ter a alegria, o ânimo, não sei o que você vai transmitir para o seu aluno. Então, pode ser fervor no serviço cristão enquanto aguardamos a volta de Jesus Cristo. Como eu disse, não está muito longe. Não está muito longe. Então, vivamos hoje como se Cristo voltasse à noite ou amanhã. Precisamos viver. Então, vamos mais adiante. Primeiro ponto, o Pentecoste bíblico, né? O Pentecoste bíblico, o que é o Pentecoste bíblico? Como ele diz aqui, nós precisamos os fundamentos da teologia pentecostal clássica e, obviamente, nós vamos aprendê-las onde? Na Bíblia. E ele diz aqui, desde o Antigo Testamento, é possível atestarmos que o derramamento do Espírito Santo é um aspecto do plano divino para o seu povo. Então, veja bem, a atuação, tanto o derramamento como a atuação do Antigo Testamento, é plano de Deus. Como eu sempre tenho dito, Deus não tem plano B, porque o plano dele é infalível. Tá bem? O plano de Deus, não existe plano B. E nós podemos atestar, segundo o escritor aqui nos ensina, que nós podemos atestar que a atuação, tanto no Antigo como no Novo Testamento do Espírito Santo, já fazia parte do plano de Deus. É óbvio que se nós dividirmos a história, nós vamos ver o tempo de Deus agindo no Antigo Testamento, o tempo de Cristo agindo, e agora estamos no tempo do Espírito Santo, que é o tempo da graça. Podemos dividir. Porém, a Trindade Santa, ela está operando em todas as eras, em todos os tempos. Desde o princípio, onde nós vemos a criação do homem, o próprio Deus usa a palavra façamos o homem, façamos o homem. Veja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Alguns até dizem que a palavra aqui, Lohim, ele usa como plural, está falando da Trindade. Dizem, eu não estou falando que é, tá bom? Eu só estou trazendo à baila alguma coisa que a gente pode pesquisar para entender melhor. Então, Bereshit, Barat, Lohim, Veeret, Rajamai. No princípio criou Deus do nada os céus e a terra. Veja que ali já a atuação da Santa Trindade, da Trindade Santa, né? Elohim, Lohim, você vai pesquise. Você vai ver, seu professor, seu superintendente, pesquise e traga algo interessante. Às vezes nós colocamos a culpa de evasões de escola bíblica dominical somente nos alunos, mas às vezes somos nós. Algumas vezes nós falhamos também em não trazer um alimento sadio, algo que desperte, né? Aquele sal que vai deixar com sede para voltar no próximo domingo e ouvir a aula ou a continuação da escola dominical, que nos é dada em 13 lições, tá bem? Então, o batismo no Espírito Santo, como sendo a promessa do Pai, nós vemos nas Sagradas Escrituras, está em Atos capítulo 1, versículo 4, né? Se nós voltarmos lá no Antigo Testamento, um texto muito usado, amplamente usado na questão é Joel, capítulo 2, versículo 28, que o Senhor derramaria do seu Espírito Santo nos últimos dias, e depois nós vemos o cumprimento, quer dizer, o cumprimento, a realização desta promessa em Atos capítulo 2, versículo de número 1. Desde então, a igreja tem vivido de forma abundante a experiência pentecostal. Isso tem que ser uma realidade. Desde então, desde que nós conseguimos atestar no Antigo e no Novo Testamento que o derramamento, a efusão do Espírito Santo é uma promessa, está nos planos de Deus, estava nos planos de Deus já desde o princípio. Nós vemos o derramamento do Espírito Santo como sendo promessa, ou o batismo do Espírito Santo como sendo promessa de Deus para nós, Atos 1 e 4, né? E quantas vezes nós vamos ver Jesus, principalmente na grande comissão, nos 5 textos da grande comissão, se eu não me engano, em Lucas, ele diz: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, Atos 1 e 8, mas recebereis o poder, a virtude do dunamis, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. É sempre pedido
a ordem de aguardar este revestimento, este derramamento, e desde então, quer dizer, desde Atos capítulo 2, a igreja vive de forma abundante a experiência pentecostal. Qual é a experiência pentecostal? Veja, começa por aqui. Pedro nega Jesus. Depois do Pentecostes, Pedro pede para ser crucificado de ponta cabeça, segundo a história, a eclesiologia, segundo a história. Veja a transformação. Qual é a experiência pentecostal? É um cristianismo vivo, atuante, abundante, é um cristianismo crescente, pujante, contagiante, quase que eu ia dizer contaminante, contagiante, é uma vida que, sabe, desperta outras vidas, aquele que vive essa abundância. Então, no ponto de número 1, o Espírito ele é prometido, o derramamento do Espírito Santo, descrito em Atos 2, não significa que ele somente passou a agir a partir daquele dia, como eu disse lá no início. É nítido no Antigo Testamento não somente a promessa do derramamento do Espírito Santo, mas também sua presença em ação desde a criação ao longo dos acontecimentos, antes da chegada do Messias. Gênesis 1, versículo 2, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Então, vejam bem, foi o que eu disse no início, a atuação do Espírito Santo não ficou restrita somente ao nosso período depois do derramamento. Não, ele age desde o princípio. A Santíssima Trindade trabalha em conjunto. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos, né? O Pai fala, o Filho concorda, o Espírito Santo assina embaixo e assim sucessivamente. Tá bem? Nós falamos alguma coisa sobre isso. Então, era uma atuação, ainda que no Antigo Testamento fosse uma atuação temporária, o Espírito Santo vinha, revelava, usava, entregava a profecia, usava o profeta, usava o sumo sacerdote, o fiel do tempo, e depois ele era uma ação temporária, vamos assim dizer. Hoje nós temos a plenitude, ele habita em nós, nós somos morada do Espírito Santo, somos moradas do Espírito Santo. Por isso falamos que vivemos no tempo da graça. 2, o Espírito derramado. O dia histórico do Pentecostes foi o primeiro evento do derramamento do Espírito Santo, também conhecido como a primeira evidência do batismo no Espírito Santo e o cumprimento das profecias e da promessa de Jesus recebida do Pai. Então veja que ele chama de o primeiro evento do derramamento. Outras vezes nós vamos ver tanto Paulo perguntando, nós só conhecemos o batismo de João, então eu recebo o batismo com o Espírito Santo, principalmente Paulo, ele vai sempre anunciando também o batismo com o Espírito Santo. Tá? E nós vemos o início da igreja, e tem uma coisa interessante aqui também, que depois eu quero falar, ele fala da evidência do Espírito Santo e do batismo com o Espírito Santo, e nós temos a evidência do batismo. Né? Eu me lembro quantas vezes nós fomos chamados, era dita uma frase assim, né? O irmão fulano tal foi batizado com o Espírito Santo, então se tem um chamado, se o ministério já tinha visto que aquele irmão ele tem um determinado, ele pende para o ministério, nós já éramos convidados a comer 1 quilo de sal, né? Com os nossos pastores. Então, a partir daquele dia, a gente ficava ali próximo, o pastor sempre próximo, para que o pastor acompanhasse se realmente foi batizado com o Espírito Santo. E orava para Deus confirmar, eles oravam constantemente para Deus confirmar o batismo, né? E nós vamos ver a primeira evidência do batismo para nós pentecostais assembleianos, nós vamos ver qual é. Então, aqui vai estar mais à frente. O escritor ele termina o ponto 1.2 dizendo: vemos em Atos que a igreja inicia com oração, perseverança, unidade e revestimento de poder. Veja que as demais coisas elas não teriam tanta, vamos dizer assim, tanta ênfase, tanta relevância, como é o tema da nossa revista, tanta relevância se esta última parte, o revestimento de poder, não tivesse acontecido. Ou se não acontecer na nossa vida. Veja que eu não estou falando de dons ainda, estou falando de quando nós aceitamos a Cristo e o Espírito Santo passa a fazer morada na nossa vida. Então, todo crente genuinamente convertido, ele é a habitação do Espírito Santo. Os dons, o batismo, que é o revestimento, o derramamento, vamos dizer assim, o transbordamento deste crente é uma outra situação. Tá bom? Não vamos convidar, mas eu não falo em línguas estranhas, então eu não tenho o Espírito Santo. Não é isso.
tá bom? Todo crente genuinamente convertido, chamado, lavado, remido no sangue do Senhor Jesus Cristo, ele passa a ser a habitação do Espírito Santo. E o Senhor Jesus Cristo disse: eu e o Pai faremos habitação nele em espírito. Existe essa preocupação de muitos crentes, talvez por falta de conhecimento, talvez por não terem sido, talvez culpa minha de não ter ensinado também corretamente. Mas o que acontece? Todo crente, ele é habitado, genuinamente convertido, ele é habitado, ele é a habitação de... O Espírito Santo passa a fazer morada, independente se você fala em línguas estranhas ou não. Nós vamos falar disso mais adiante. Tá bom? Aí vai ser na questão do revestimento de poder. 1:3 é o derramamento. Então ele diz aqui que a igreja ela inicia com quatro poderosas destaques. É a oração, a perseverança, tanto na doutrina quanto na comunhão, a unidade, que não tem nada a ver com união, é uma coisa, unir é uma coisa, unidade é tornar-se unidade, união. Pode ser muitos e muitos. Se você pegar um estádio de futebol, você divide a união em duas. Uma é uma torcida e às vezes até a outra torcida. E geralmente, para não quebrar o padrão, geralmente há discordância entre eles mesmos. Então não posso chamar isso de unidade. Posso chamar de uma reunião, mas não de unidade. Unidade é ser um só pensamento, uma só fé, um só espírito, como nos ensinam as Sagradas Escrituras, e eu estou com vontade de ser muito pentecostal nesse momento. Então vejam bem, e o revestimento de poder. Revestimento de poder. Tudo isso porque, segundo o Escritor, também eles são firmados na palavra do Senhor. Vejam bem, meus queridos irmãos, nós só vamos conseguir chegar a um entendimento correto do Pentecoste clássico através das Sagradas Escrituras. Podemos usar extras bíblicos, temos que correr dos antibíblicos, mas principalmente a Bíblia sendo o nosso livro de cabeceira, onde vamos aprender tanto da operação como da manifestação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Tá bem? Então, o resultado do derramamento do Espírito, como lemos nos registros de Lucas e nas epístolas, acarreta outras consequências além do falar em outras línguas. Tá? O que acontece quando o crente está cheio do Espírito Santo? O que acontece? Primeiro, maior dinamismo. Dinamismo fala de dinamis, de Atos 1:8, e recebereis o poder, dunamis no grego. Né? Dinamismo fala de coisa que expande, que cresce, que acelera, que produz, que prolifera. Né? Você vê que ele começa em Jerusalém e acaba nos confins da terra. Houve no bom sentido, pelo amor de Deus, uma explosão do Espírito na pregação da palavra, que eles começam em Jerusalém, depois da morte de Estevão, o evangelho se expande e chega até os confins da terra e nos alcança aqui nas nossas terras brasileiras, e o Pentecoste nos alcança em 1911. Daniel Berg e Gunnar Wingre trouxeram esta doutrina maravilhosa lá da Rua Azusa, e hoje nós somos revestidos, cheios, alegria de falar em línguas estranhas, alegria de ouvirmos profecias, revelações da parte de Deus, e este dinamismo na vida do cristão cheio do Espírito Santo. Tá bem? Ousadia, que é a coragem, né? Não é uma ousadia de, como diz, né, o nordestino, tu é ousado, né? É aquela pessoa mal. Não, a ousadia aqui é de você não temer, né? De você nada poder te deter, ninguém poder te deter ao dar o testemunho de Cristo, o testemunho relevante da tua salvação, do que Cristo fez na sua vida e fez na história. Cristo divide a história antes de Cristo e depois de Cristo. E isto é ousadia, intrepidez também no anúncio da palavra de Deus. Uma pessoa intrépida é uma pessoa que não tem medo, uma pessoa que não tem receios. Né? Intrepidez o intrépido, a gente sempre vê naqueles filmes disso, de heróis, né? De homens e mulheres que conquistam, são chamados de intrépidos, né? O intrépido. Então, mais ou menos nesse sentido aí. Vamos mais adiante, que eu tomei bastante tempo no início. No anúncio da palavra de Deus, edificação espiritual na vida do discípulo de Cristo,
né? Aqui a lição tem falado bastante sobre isso também, né? Nessa questão da edificação, né? Da solidificação, da sustentação, da base, dos alicerces, das colunas que o Espírito Santo ele vai proporcionar para que o nosso edifício, além de ser construído na rocha, tenha também a base e os seus alicerces e os seus pilares totalmente formados através das Sagradas Escrituras e da atuação do Espírito Santo na nossa vida. Tá bom? A dedicação à oração, veja aqui também, a maior dedicação à oração e à intercessão no poder intercessão. Então vamos lá. Quando o crente ele se interessa pela oração, e dentro da oração há intercessão, que é uma oração intercessória, quando você vai pedir orar por outros, ou por uma causa, ou por uma pessoa, ou por uma festividade, você vai interceder. Interceder é você apelar em lugar de alguém. Você se colocar no lugar daquele e pedir para quem pode, para quem tem, para quem fornece. Então você intercede, você intermedia. Você é um intermediário nessa questão, não na questão, veja, temos só um intermediário que é Cristo, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, tá bom? Nesse sentido que eu estou falando. Mas nós podemos nos colocar como intermediários na oração, pedirmos a Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por A, por B, por C, qualquer que seja a finalidade, tá bom? E também poder no combate contra as forças do mal, a capacitação para ajudarmos uns aos outros no corpo de Cristo. Veja que não é somente o falar em línguas estranhas, mas também os dons espirituais na contemporaneidade. O que eles fazem? Ele é significativo, ele é importante por quê? Porque mantém a igreja viva, tá? Mantém tanto a igreja como um todo e também mantém o crente vivo, sabe? Que ser vivo. E muitas vezes o vivo, como eu já disse, tudo que tem vida transmite vida e também produz vida, tá bom? 2, a identidade pentecostal na igreja. Precisamos manter a identidade pentecostal da igreja de acordo com o padrão bíblico. De acordo com o padrão bíblico. O que é identidade? Identidade são determinadas características que mostram que você é você mesmo. Tá bom? Quer dizer, são características, são caracteres, são jeitos, trejeitos que demonstram que é você, né? Hoje em dia, se você vai acessar uma conta bancária, ele pede lá que você, e às vezes a gente até fica meio constrangido, né? De estar num determinado lugar, todo mundo olhando para você e você olhando para a câmera do celular para ele reconhecer a sua face, quer dizer, ele vai te identificar. Então, o que é identificação? O que é identificação? É tudo aquilo na minha vida, em mim, características que demonstram que eu sou eu mesmo, a grosso modo falando, tá bom? Que eu sou eu mesmo. Então, precisamos manter a identidade pentecostal. Lá no início eu disse quais são as identidades, né? Qual é a doutrina pentecostal, o que é ser um crente pentecostal. Então, de acordo com o padrão bíblico, tá? Nós vemos hoje, infelizmente, o neopentecostalismo, os exageros, coisas que acho que nunca passou nem pela cabeça dos escritores da Bíblia que isso aconteceria nos nossos dias. E, infelizmente, tudo isso só para chamar atenção, né? A intenção não é ganhar almas para o reino, mas ganhar almas para a sua denominação, para encher os seus bancos e assim sucessivamente. Então, ponto de número 2 é a identidade pentecostal da igreja. Este subtópico está enfatizando mais uma ação do Espírito Santo. Quer dizer o quê? O revestimento de poder visando a capacitação dos discípulos de Cristo para o serviço e testemunho. Agora nós vamos entrar numa aula, num momento interessante. Agora sim nós vamos falar dos dons, tá bem? Aqui a identidade e como é a identidade. Lembra que eu falei no início que nossos pastores, a gente tinha que comer aí uns 6, 7 meses de sal. Não era tão fácil como é hoje. Nossos ministérios começou na rua, pregando, sem microfone, sem nada, e era livre, e era graças a Deus eu tive grandes homens de Deus que me acompanharam, principalmente no Ministério de Madureira, quando eu comecei o meu ministério, pregando nas ruas, praças feias, e não tinha microfone, não tinha isso, não tinha aquilo, sol quente na cabeça, chuva, frio, e os nossos ministérios começavam assim. Hoje está um pouquinho mais fácil, né? Hoje estamos nada contra, pelo amor de Deus,
mas hoje está um pouquinho mais fácil. E nesse momento aqui, desse revestimento, a gente ficava, nossos pastores nos acompanhavam e via, né, eles iam nos ver, nos acompanhar, nos dar aquelas instruções, aqueles puxões de orelhas também, para ver se esse revestimento realmente havia acontecido. E uma das identificações, ou a principal para nós pentecostais da Assembleia de Deus, seria o quê? Veja, a citação do pastor, do bispo, né? Está aqui no credo da CONAMAD, né? Da Convenção Nacional de Madureira, do qual fiz parte e estive em muitas reuniões também. Então, veja bem, no batismo com o Espírito Santo, que nos é dado por Deus, mediante a intercessão de Cristo, com a evidência inicial de falar em outras línguas conforme a sua vontade. Então, é a primeira coisa. É a primeira coisa que nós vamos, ou que vai ser procurado para identificar o batismo pentecostal assembleiano. A primeira delas é o falar em outras línguas. Falar em outras línguas ou falar em línguas, em outras línguas. Eu ia falar em línguas estranhas, em outras línguas. Tá bem? Então, veja bem, está aqui no credo da CONAMAD, da Convenção Nacional, e também nos outros credos pentecostais, né? O batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, tá bom? E aqui tem esta citação muito interessante que nós precisamos aprender. Então, não adianta, existem outros lugares que têm o costume deles, tá? Eles aceitam os outros dons, né? Eu me lembro de um tempo que até a pessoa, né, falava, eu tenho o dom tal, aí já perguntava se falava em língua estranha. Então, outras denominações têm a sua forma de acreditar, não tem nada. E isso é para eles, não é para nós. Não é para você ver lá e querer colocar aqui. Não. Aqui está no credo, na Convenção Nacional, tanto de Madureira quanto do Belém, do Belenzinho e do Belém, da Assembleia de Deus, a evidência primária é falar em outras línguas. Tá? Aqui é uma outra situação. Eu já expliquei a questão do crente que não fala em língua estranha, que não foi batizado, não foi revestido. Nós veremos por que esse revestimento, como ele diz aqui, que ele não tenha o Espírito Santo. Não tem nada a ver. Tá bom? Aceitou a Jesus como Salvador, genuinamente convertido, se entregou a Cristo, é uma nova criatura, você é a habitação do Espírito Santo. Aqui nós estamos falando agora de uma identificação pentecostal, como nós veremos também para a questão do capítulo 4 de Efésios. Tá bem? Então, o jornal Semeador afirma que cremos, aqui, por isso credo é cremos, tá bom? Não é uma reza, é um escopo doutrinário de tudo aquilo que a igreja acredita. É bom que você tenha, tá, este livro, tanto do Belém quanto de Madureira, que você tenha a história da sua igreja, da sua denominação, que você conheça o credo da sua denominação, as ideias, os pensamentos, tá bem? No que eles acreditam. Interessante isso, tá bem? Então, primeiro aqui, o Pentecoste clássico é a primeira evidência a falar em línguas estranhas, falar em novas línguas, em outras línguas. Então, nós temos aqui o revestimento. Esta é a identidade. É uma das características que nos mostram como pentecostais. Agora sim, os dons espirituais. Os dons espirituais são dotações e capacitações sobrenaturais que o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, outorga à sua igreja. A sua igreja. Veja que quando Deus dá algo a um crente específico, não é para ele. Não é conforme a minha e a sua vontade, é conforme a necessidade da igreja. Então veja aqui que o escritor, sabiamente, ele destaca esta importante lição como que o dom visando, outorga a sua igreja. Não é para o irmão, para a irmã, se aparecer, pôr uma placa na casa dele lá, já abrir um ponto de pregação e sair, né? Um mau costume que tem por aí. Aqueles erros que nós falamos num dos objetivos. Então, o dom é dado a mim, a você, a capacidade é dada a mim, a você, aluno, professor, superintendente, pastor, para que, visando o quê? Primeiro,
visando a igreja, o bem-estar da igreja. Depois ele diz aqui, visando também a expansão universal da sua obra e a edificação dos santos. São 3 propósitos. Primeiro a igreja, depois a expansão, o crescimento, obviamente, que nós vamos ver essa dotação, numa grande parte das vezes, àqueles que têm um ministério específico, tá bom? Que está lá, profeta, apóstolo, evangelistas, pastores e mestres, tá bom? Há uma capacitação, não é que são especiais, não, mas é necessário uma capacitação. Tanto é que você vai ver em toda situação que há uma hierarquia, conforme os graus mais elevados da hierarquia, maior a especialização, vamos assim dizer, maior a especialização. Então existem momentos na vida do crente que ele vai precisar de uma capacitação, de um enchimento, de um revestimento de poder um pouco maior. Não é orar pedindo a porção dobrada do Espírito Santo. Não é isso. Você vai pedir que o Senhor te capacite para aquele momento, porque você já tem todo o Espírito Santo. O Espírito Santo habita completamente em nós. Tá? Como é que eu vou pedir a porção dobrada do que eu já tenho tudo? Né? Se eu já tenho tudo. Talvez eu esteja errado nesse pensamento. Talvez, mas se você pensar, você vai chegar numa conclusão. Então vejam bem, visando a igreja, visando a expansão universal ou a expansão universal da sua obra e a edificação dos santos. É para isso os dons, não é para eu me aparecer, me achar mais crente do que os outros, me apresentar como melhor ou mais crente do que os outros. Né? Não, e fazer fila na porta da minha casa pedindo. Eu lembro de uma vez que eu fui num lugar e a pessoa estava dando água com azeite, água com azeite. E eu cheguei para a pessoa orar por mim, ela olhou para mim e falou, não ora por mim fazendo favor, mas eu havia sido convidado. E acabamos chegando lá e ao invés de recebermos a oração, nós oramos pelas pessoas. Isso nos torna melhores? De maneira alguma. Mas o extravagante era o copo com azeite e água que as pessoas bebiam. Isso não faz parte, irmãos, esses tipos de superstições, vamos chamar de amuletos, essas coisas não existem para nós. Dentro do cristão clássico bíblico e do pentecostalismo clássico bíblico, não existem esses amuletos, essas coisas que mexem com a superstição do povo, de maneira alguma. Pregamos o Evangelho, a pessoa acredita, o Espírito Santo age, o Senhor Jesus Cristo cura, Deus o transforma, o Espírito Santo vai habitar nele. É a pregação, Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e está voltando para nos buscar. Simples. Aí você fala, simples assim, complexo assim também, dependendo da situação. Tá bom? A atualidade dos dons, ainda há os que acreditam que as manifestações dos dons espirituais, principalmente os relacionados em 1 Coríntios 12, que você vai ver, né, falar em outras línguas, né, a revelação, a visão, né, os dons de comunicação e tal, principalmente cessaram após a conclusão do cânon, ou do cânon, como você preferir, do Novo Testamento e do fim da era apostólica. Esses são chamados de cessacionista, quer dizer que os dons cessaram lá com os apóstolos. Não há mais as manifestações que houveram na vida dos apóstolos, hoje já não existe, na visão dos cessacionistas. Nós continuamos muito pentecostais, muito atuais, muito contemporâneos e assim sucessivamente. A igreja, enquanto estiver nesta terra, continua precisando de edificação, exortação, consolação, cura, revestimento de poder para pregar o evangelho. Por causa disso, nós acreditamos na contemporaneidade e na atualidade dos dons. Porque a igreja precisa da mesma coisa que ela precisava no passado, que é o quê? Veja, precisamos de edificação, exortação, consolação, cura, revestimento de poder para pregar o Evangelho. E assim o Espírito Santo estará atuando na nossa vida. Além de não encontrarmos nas Escrituras apoio para o cessacionismo, ainda temos o testemunho da igreja, da história da igreja, que registra os muitos avivamentos ao longo dos anos. E eu já falei 2, 3, vou falar agora a 4ª vez, de onde proveniemos também da Rua Azusa, do grande avivamento da Rua Azusa. E ele chegou até nós e com muita alegria, eu falo isso, com muita alegria, com muita satisfação, nós continuamos acreditando nos dons do Espírito Santo, na atuação, na contemporaneidade, é fato, e nós precisamos
da doutrina pentecostal, e senhor professor, senhor aluno, senhor superintendente, senhor pastor, lembre sempre a igreja disso. Nós somos pentecostais e a doutrina pentecostal mantém a igreja viva, viva. Professor, quer dar uma aula viva? Revista-se do Espírito Santo na semana. Não deixe para se preparar no último dia. Não, o senhor superintendente quer que a sua escola cresça, seus professores manifestem os dons, seus alunos aprendam e recebam e creiam e queiram ser, revista-se também do poder do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Não é só obrigação do professor, mas é do superintendente, é do pastor, é dos obreiros, é de toda a igreja nós buscarmos este revestimento. 3 e último tópico, mantendo a chama pentecostal. Por que manter a chama? Eu me lembro do Antigo Testamento, que a Bíblia diz assim, e o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará, porque todos os dias de manhã o sacerdote disporá lenha ali no sacrifício, ou no altar. Veja que interessante, lenha fala de oração, fogo fala do Pentecostes, fala do Espírito Santo de Deus. Então, oração é igual a chama, oração é igual a lenha é igual a chama me lembra do poder pentecostal e assim sucessivamente. Estou sendo avisado que já estamos em 60 minutos e eu vou mais um pouquinho ainda. Então, mantendo a chama pentecostal como a relevância de sermos perseverantes no cultivo de diversos aspectos que resultam da ação do Espírito Santo na igreja após o Pentecoste. Perseverarmos no quê? Na doutrina pentecostal. Perseverar tanto na doutrina dos apóstolos, na doutrina de Cristo, dos apóstolos e na doutrina pentecostal. Viver em santidade é um dos aspectos, é um desses aspectos que nós precisamos perseverar, tá bem? A razão para o crescimento da igreja neste século, então o século XX, é uma citação do saudoso pastor também Paulo Leivas Lacalão, por ocasião do cinquentenário da fundação do Ministério de Madureira, em 1979. Nesse ano aqui eu já tinha 11 anos, né, em 79. Afirmou que enquanto o mundo evolui para o pecado, a igreja deve evoluir para a santidade. E ele disse assim, a razão para o crescimento da igreja neste século, no então século XX, obviamente, estamos no século XXI, está na ação do Espírito Santo e na vida de santidade. Tá bem? Então, o Deus faz a parte dele, Deus, o Espírito Santo faz a parte dele, e nós fazemos a nossa vivendo uma vida de completa santidade. Tá bem? E, como eu disse, santidade é ser separado, é ser consagrado a Deus e se deixar, se permitir ser usado por Deus. Tá bem? 2, não viver em santidade e também viver no Espírito. Portanto, para viver no Espírito é preciso ter o Espírito Santo dentro de si. Tá bem? Por isso, necessária uma conversão genuína, porque senão nós viramos papagaio de pirata, seremos só imitadores. Tem alguns até que de atitudes translocadas, né, que imitam até falar em línguas estranhas. Cuidado, tome cuidado. É uma coisa muito séria, cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tome cuidado. Tá bem? Dentro de si. Ser guiado não é só ser habitado, mas também ser conduzido pelo Espírito Santo, como está em Romanos capítulo 8, versículo 14, e também ter o Espírito Santo habitando em você, quer dizer, dentro de si, se permitir ser dirigido, guiado pelo Espírito Santo de Deus e também ser cheio. Esse cheio é até transbordar, tá bom? Não tenha vergonha, não tenha receio, transborde mesmo, tá bom? Seja em línguas estranhas, seja em visões, em revelações, nos dons do qual a Assembleia de Deus somos fundamentados tanto nas Escrituras quanto nos dons espirituais, tá bem? A Assembleia de Deus, como eu disse, nós somos uma família só. Temos ministérios, mas somos uma família só. É uma igreja que foi fundamentada na pregação da palavra e nos dons espirituais. Algumas outras, infelizmente, somente pegaram a parte e se esqueceram que Pedro disse para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 3, e último, viver em ação. Tá? Não tem como, meu amigo, um carro cheio, com um tanque cheio, ele não andar. Para que você enche um tanque de combustível de um automóvel, se não para utilizar? Para que é que
que você enche uma caixa d'água e um recipiente com água na sua residência, se não é para que no momento de falta ou para determinados pontos de água da sua casa, você utilizar a água da caixa? Então, o crente cheio do Espírito Santo, ele só pode servir para uma coisa, para agir. Agir como? Veja, no final está assim, todos os nascidos de novo são vocacionados para uma vida de serviço, para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Esta é a nossa ação, é o nosso agir, cheios do Espírito Santo, para vivermos em ação. E qual é a ação? Primeiro, uma vida de serviço. Tá? Deus não chamou ninguém para ser um ocioso dentro da casa dele, um preguiçoso. Cada um de nós temos uma vocação e temos algo para fazer. 2, para a edificação da igreja, o crescimento da igreja, para o crescimento da igreja. Para a edificação, não somente o crescimento, mas a estruturação. Não adianta crescer desordenado ou com bases não sólidas ou com pilares não sólidos. Vai ser um edifício grande, gigante e que com um pequenino vento vai ser destruído. É aquele levado em derredor por qualquer vento de doutrina e também para a glória de Deus. A nossa vida, Deus nos criou para glorificarmos a Deus e para gozarmos dos seus benefícios, tá bem? Para gozarmos também de seus benefícios. Esta está, quem conhece este livro vai saber do que eu estou falando também. E nós não temos, nos pontos doutrinários bíblicos nós concordamos, outras coisas nem tanto, tá bem? Mas é o primeiro ponto de número 1 de um determinado livro, que foi escrito lá em Westminster. Diz que o homem foi criado para a glória de Deus e para gozar de suas benesses. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Busque o batismo, busque o revestimento, se enche, trabalhe, edifique e progrida. E, acima de tudo, fale que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai nos levar para o céu. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.